Bom dia, meu povo perlim pim. Deixa eu botar vocês um pouquinho pra cá. Simbora. Bom, a gente vai começar hoje com um livro na página 208 e vamos começar a falar de sistema nervoso. Então, vocês peguem aí marca-texto, livro na mão, tudo direitinho pra gente poder começar. Página 208, checkmate. Essa é uma das expressões mais marcantes do jogo de xadrez e finaliza a partida. Mas para conseguir desenvolver essa jogada e ganhar uma partida, é preciso muita concentração e raciocínio para decidir qual peça movimentar e para qual casa do tabuleiro. Então a gente tem que pensar numa melhor estratégia, a gente tem que pensar em qual peça a gente vai movimentar, para qual casa vai, como ganhar. E tudo isso, para a gente fazer a jogada certa, da forma correta que a gente julga no momento, a gente precisa pensar. E esse fato de pensar, de movimentar os braços para fazer o movimento nas peças, tá tudo ligado ao sistema nervoso. Na página 210, a gente tem um jogo de memória, tá? Vocês podem xerocar essa página, não cortar do livro, não pode cortar o livro. Xerocar, que é o que nós faríamos em sala, e fazer o jogo da memória, tá? Por quê? Porque o jogo da memória está relacionado aos nossos sentidos, que é visão, audição, olfato, tato, paladar, certo? A gente não tem o paladar no jogo, mas a gente tem os outros sentidos. E o comando desses sentidos estão ligados ao sistema nervoso. Então, quando ele pergunta que sistema do corpo humano está relacionado à memória, ao nosso sistema nervoso, porque a gente precisa raciocinar, lembrar quais são os pares das figuras. E quais são os principais sistemas do corpo humano que envolvem a ação de virar as cartas? A gente tem como principal ferramenta, os nossos músculos, o nosso esqueleto. A gente precisa utilizar o nosso braço para a gente poder virar a carta. E ao final do jogo, quando a gente tenta descobrir a relação de imagens, Aqui no livro a gente tem uma relação de imagens. E está relacionada ao quê? Aos nossos sentidos. A gente tem visão, a gente tem olfato, a gente tem tato, a gente tem audição. E quais são os principais sentidos do corpo humano utilizados para a realização do jogo? A visão, porque a gente precisa ver, gravar o que está vendo, gravar onde está cada figura e ir lá direitinho desvirar os pares. Então, tudo isso está relacionado ao nosso sistema nervoso. Então, lá na página 211, a gente vai começar a entender que o nosso corpo ele precisa funcionar em conjunto com todos os nossos sistemas, tá? Os nossos órgãos, o nosso esqueleto, tudo tem que caminhar junto. Então, cada sistema do corpo humano tem um papel no organismo. No entanto, para que o corpo funcione adequadamente, é necessário que esses sistemas atuem de maneira integrada, ou seja, em conjunto. E como é feita essa integração entre os sistemas do corpo humano? Como é que isso acontece? Isso é possível graças ao sistema nervoso e às glândulas endócrinas, que a gente vai estudar mais para frente, que coordenam e regulam a atividade de diferentes órgãos, enviando informações a diferentes partes do nosso corpo, tá? Então, a gente tem essas glândulas, endócrinas que vão coordenar essas atividades, enviando informação para o nosso sistema nervoso para que aí a gente tome uma ação. E aí tudo isso acontece muito rápido. Agora com marca-texto. O sistema nervoso, último parágrafo, ele é responsável por coordenar e controlar o funcionamento de diferentes partes do corpo humano, garantindo o funcionamento adequado do organismo e permitindo a realização de diferentes atividades, tá? Então, quando essas glândulas, elas enviam essas informações através dos nossos hormônios, que são liberados na nossa corrente sanguínea, o nosso sistema nervoso, ele envia esses impulsos nervosos para diferentes partes do nosso corpo, tá bom? E aí a gente consegue fazer todos esses movimentos que nós fazemos, utilizar os nossos órgãos e tudo acontece de forma integrada em conjunto, tá bom?
Então, o nosso sistema nervoso, ele controla a frequência cardíaca, ele controla a percepção de cheiro, ele controla a frequência respiratória, ele influencia a bile, que está ligado diretamente ao trato digestório da gente, ele influencia na produção de urina e também na relação de estímulos do ambiente que interfere o nosso corpo com o ambiente, o sentir, o pegar, o tocar. Então, todos esses estímulos táteis também está ligado ao nosso sistema nervoso. Vendo? Muita coisa que ele comanda, praticamente tudo. Além disso, o sistema nervoso ele auxilia na percepção do ambiente, que foi o que a tia acabou de falar, interpretando seus estímulos por meio dos nossos sentidos. Por quê? Porque é o nosso sistema nervoso que manda a gente sentir cheiro, que manda a gente enxergar, que manda a gente comer, que manda a gente sentir se é frio, se é quente, a textura. Então, ele está relacionado com os nossos sentidos e esses sentidos fazem com que a gente faça parte e consiga sentir os estímulos externos do ambiente. Se está claro, se está escuro, se está calor, se está frio. Página 212, a gente vai entender um pouquinho de transmissão de impulsos nervosos. Então, a gente tem uma tirinha. Nossa, papai, como esses carros são barulhentos. Veja, Ana, o sinal está verde. Agora nós podemos atravessar a rua. Sim, papai. Então, o que a gente consegue observar aí? A Ana, ela vai utilizar o ouvido. Por quê? Porque ela fala do som dos carros. Isso é uma transmissão de impulso nervoso. Por quê? Porque ela conseguiu raciocinar e perceber o som dos carros. E aí, qual é o sentido que o pai da Ana utiliza para identificar o movimento? Como é que ele sabe que ele pode atravessar a rua? Porque o sinal ficou verde. Como é que ele sabe disso? Porque ele viu que o sinal está verde e que eles podem atravessar. Então, quando o sinal para os pedestres abre, o pai de Ana começa a caminhar. Essa ação envolve uma sequência de eventos. Olha só, tudo que vai acontecer só para eles conseguirem atravessar a rua. Olha como é que o nosso organismo ele funciona. O pai de Ana tem que observar o sinal que está verde. Em seguida, essa informação é levada para o encéfalo, que é lá na cabeça, onde é interpretado e gerando uma resposta. Ou seja, ele viu, tá verde. Aí o sistema manda para a cabeça, olha, tá verde, já pode começar a se movimentar. E aí o cérebro já vai mandar mensagem para as pernas e depois disso tudo ele começa a caminhar. Mas isso acontece em fração de segundos. Essa sequência de eventos depende de impulsos nervosos que transmite as informações do encéfalo e dele para o restante do corpo, tá? Então, a gente tem o hormônio, os neurônios que vão enviar essa informação para a nossa cabeça vai mandar para o restante do nosso corpo e em seguida disso é que a gente começa a fazer alguma coisa. E isso está acontecendo o tempo todo, comigo agora, com vocês, o tempo todo, em fração de segundos. Na página 213, vocês já vão começar marcando com marca-texto. Os impulsos nervosos são correntes elétricas originadas durante a entrada e a saída de determinados compostos químicos do interior de células especializadas chamadas neurônios. Vocês vão marcar até aí, tá? Então, aqui nessa primeira imagem, a gente tem uma representação, tá? Isso aqui tudinho é um neurônio, né? Então, ele tem... na formação de corpo celular, os dendritos, tá? Que é essa parte aqui, ó. Aqui é os dendritos. A gente tem a parte central do núcleo do corpo celular, que é essa bolinha aqui mais escura, certo? A gente vai ter a bainha de mielina, que é toda essa parte aqui, ó. E aí nós vamos ter o axônio, que parece umas caixinhas que tá agarrada na bainha, tá? Isso tudo compõe o neurônio. E aí, de novo, com marca-texto. Os neurônios são as células do sistema nervoso especializadas em transmitir impulsos nervosos. Até aí. Então, como é que a gente recebe toda essa informação para a gente poder se mexer? Através dos neurônios, tá? Eles liberam uma química que vai para a corrente sanguínea, que vai para a nossa cabeça, que avisa lá o que a gente tem que fazer, e aí depois a gente
começa a caminhar, a fazer todas as nossas coisas do dia a dia. Geralmente, elas estão próximas uma das outras, mas não se encostam. Afinal, como ocorre a transmissão do impulso nervoso? E aí a gente vai agora entender como é que funciona, tá? Então, os neurônios, eles ficam aqui. A gente tem 2 neurônios aqui, tá bom? Eles estão próximos, mas não estão colados, tá? E essa representação maior é uma coisinha bem pequenininha que tá aqui, no cantinho, tá? Então, eles estão mostrando pra gente o seguinte, que o impulso nervoso ele vai ser transmitido pelo neurônio, tá bom? Então, ele começa daqui, olha, do neurônio que passa para outro neurônio e assim vai passando o impulso nervoso para nossa corrente sanguínea até que chega lá na nossa cabeça. E além dos neurônios, a gente tem as células da glia, tá? Que é essa aqui, tá bom? As células da glia, elas servem para proteger os neurônios. Para quê? Para que eles não sejam destruídos. Então, página 214. Se tiver alguma dúvida, corre lá para o WhatsApp e pode me perguntar, tá? Tia vai liberar esse vídeo aqui e aí vocês assistem o próximo, que vai começar já na página 214. Qualquer dúvida, corre lá que a tia tira a dúvida de vocês, tá bom?